Bem, como eu já havia falado, a chegada de Dom João teve como resultado imediato a abertura dos portos. Se o que dava a nossa condição econômica de colônia era o exclusivo colonial, era o pacto colonial, a gente pode dizer que na prática o Brasil deixou de ser colônia em 1808. Afinal de contas, a partir de 1808, nós não temos mais uma relação de colônia com Portugal. Não existia nem mesmo uma relação de submissão política a Portugal, já que havia tido o que alguns historiadores chamam de inversão colonial, ou seja, agora Portugal é quem se submete a um governo do Rio de Janeiro. Então o além-mar, o ultramar agora é o outro. Tá? A chegada do Dom João significou a chegada de toda a capital do Império no Rio de Janeiro. Então, se do ponto de vista tanto econômico quanto político, na prática o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, quando que o Brasil deixou de ser oficialmente, juridicamente uma colônia? Bem, em 1814, Napoleão foi derrotado. Ele vai fugir da ilha de Elba, no Mediterrâneo. Ele organiza um novo exército às pressas, declara guerra a Deus, o povo de novo, e é derrotado de novo. Então, em 1815, ele é derrotado pela segunda vez. Dessa vez, definitivamente é mandado para uma ilha lá no meio do Oceano Atlântico, chamada Ilha de Santa Helena. Pois bem, se o Dom João VI estava no Brasil porque ele estava fugindo da ameaça napoleônica, ora, em 1814 essa ameaça não existia mais. Na pior das hipóteses, em 1815 já era para ele ter picado a mula de volta. Isso é o que pensavam quem? Os burgueses de Portugal. Os nobres não, os nobres vieram todos para cá. Então você tem uma elite burguesa, uma elite mercantil portuguesa que se incomoda muito com a perda do status de Portugal como centro de um vastíssimo império. Mais do que isso, é uma elite que se incomoda com os acordos econômicos que vinham sendo firmados com a Inglaterra, porque prejudicavam principalmente os interesses industriais dessa burguesia. Mais do que isso, à medida em que Dom João VI insistia em ficar no Brasil, Portugal, e principalmente Lisboa, perdia investimentos. E principalmente, vamos lembrar que a Revolução Industrial ela impõe sobre os capitalistas uma necessidade constante, permanente e crescente de novos mercados consumidores. E é por isso que a Inglaterra desejava tanto fazer esse tratado de comércio e navegação com Portugal, para pegar o mercado consumidor do Brasil, que era um dos maiores do mundo. Pois bem, se a elite burguesa de Portugal tinha alguma ambição de promover internamente uma revolução industrial lusitana, uma das coisas que eles sabiam que seria essencial era exatamente isso, garantir para eles um mercado consumidor. E que mercado consumidor é esse? O do Brasil, que já estava pronto, já era deles. Então era necessário a recolonização do Brasil. Era necessário tirar do Brasil toda aquela autonomia política e econômica que o Brasil vinha conquistando nos últimos anos, desde 1808. Então, quando Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena, ele não representa mais uma ameaça. Cria-se uma expectativa em Portugal. Bom, agora Dom João VI volta, agora vai voltar tudo normal, nós vamos recolonizar o Brasil, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ficar muito felizes, tá certo? Não, não tá certo. Por quê? Porque Dom João VI não volta. Ele não volta. Para explicar por que ele não volta, a gente tem que ter em mente o seguinte: a vinda da família real para o Brasil em 1808 não foi uma coisa decidida assim, ó. Meu Deus do céu, Napoleão tá chegando, o que a gente faz? Vamos correr para onde que a gente vai? Sei lá, vamos pro Brasil. Não. Os planos de transferência da corte eram muito antigos. Na verdade, existem documentos mostrando que havia uma proposta de transferir a capital do Império Português para o Brasil desde o século XVII, portanto, mesmo desde antes da descoberta do ouro.
Tá? Então, quando Napoleão aparece com aquele papinho de valentão, sei que lá, se você comercializar com a Inglaterra, eu vou chegar, vou arrebentar, vou foder todo. Aquilo ali era a desculpa que Portugal esperava. Era a desculpa que o governo português aguardava. Eles usaram Napoleão, eles provocaram a invasão para ter o pretexto para vir para o Brasil. Então agora não é porque o Napoleão não é mais uma ameaça que eles vão voltar para Portugal, eles já queriam vir para o Brasil há muito tempo, eles vão continuar aqui no Brasil. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Em 1815, Napoleão deixa de ser uma ameaça. E aí os países que foram ameaçados pelo imperialismo napoleônico e antes disso pela Revolução Francesa, eles vão se reunir representando aquilo que a gente já chamou várias vezes de antigo regime, representando uma visão conservadora, absolutista, mercantilista de mundo. Eles vão se reunir na cidade de Viena, sob o comando do primeiro-ministro Metternich da Áustria. E lá eles vão fazer um congresso, que obviamente vai se chamar Congresso de Viena. O Congresso de Viena tinha como objetivo o quê? Estudar formas políticas, militares, culturais, de impedir o surgimento de novas revoluções, de impedir o surgimento de novos impérios burgueses. Tá? Então eles criam determinados princípios políticos jurídicos, como o princípio do equilíbrio europeu, o princípio da legitimidade, né? Desculpa, deu um branco, o princípio da legitimidade real, de forma que, se algum país desrespeitasse os princípios pré-estabelecidos, ele seria imediatamente invadido por uma aliança militar, que vai se chamar Santa Aliança, que impediria qualquer revolução ou qualquer império logo no nascedouro, logo no comecinho. Bem, uma das formas de detectar esse tipo de situação era quando um governo qualquer criasse uma administração de um país fora do próprio país. Por exemplo, o Napoleão, que estava em Paris, que estava na França, administrando regiões do que hoje é a Alemanha. Na época era a Prússia. Então, uma das determinações do Congresso de Viena é que nenhum país da Europa pode ser administrado por um governo sediado em outro país. Eles miraram num alvo e acertaram outro alvo. Então o objetivo era impedir coisas como o Império Napoleônico. Na prática, essa determinação do Congresso de Viena acertava diretamente a situação política do Dom João VI. Porque o que era o governo do Dom João VI? Era o governo de um país sediado em outro país. Era um governo lá no Rio de Janeiro, administrando a política lá de Lisboa. Então Dom João VI ele não podia continuar aquela situação. O que ele fez? Ele voltou para Portugal? Não, ele não voltou para Portugal. Ele fez diferente. Ele mudou o status político-jurídico do Brasil. Então é aí que tem aquela formulazinha, porque aí em 1815 Dom João VI elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Na prática, o que é isso? Até então, Brasil era um país, Portugal é outro país. Portugal é metrópole, Brasil é colônia. Portugal manda no Brasil. Agora teve uma inversão. Brasil é um país, Portugal é outro país, mas o Brasil é capital e o Brasil manda em Portugal. Para escapar da determinação do Congresso de Viena, o que o Dom João VI faz? Brasil é um país, Portugal é outro país, certo? Não mais. Brasil e Portugal são o mesmo país. Com um nome que é Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. E cujo governo, portanto, pode estar sediado em qualquer lugar desde que dentro desse Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Tá? É o mesmo país sem uma continuidade territorial, como por exemplo é o Alasca hoje em relação ao resto dos Estados Unidos. Tá? Então, quando se fala que o Brasil foi elevado à condição de parte integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na prática o que isso significa? Que se com a abertura dos portos o Brasil não é, na prática econômica, uma colônia,
Em 1815, ele oficialmente deixa de ser uma colônia, porque oficialmente ele deixa de ser um país diferente de Portugal. Tá legal? No próximo vídeo nós vamos falar das transformações culturais e urbanas pelas quais passaram a cidade do Rio de Janeiro com a chegada da família real. Até!